Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vale 99.1 FM. É com grande satisfação que ocupamos este espaço com o Vale Compartilhar, meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiência e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Hoje vamos bater um papo, com o empresário Theonas Baumgarten. Tudo bom, Theonas? Olá, tudo bem? Prazer, Jefferson, estar aqui contigo nesse espaço da Rádio Vale. Prazer conversar com os ouvintes e tratar aí um pouco sobre essa trajetória de vida, como tu falaste. Perfeito. Tu é natural da onde, Theonas? Aqui de Cachoeira, da região? Natural de Cachoeira do Sul, nascido e criado no bairro Medianeira, depois mais adiante a gente mora no centro aqui da cidade, bem abaixo da Câmara de Vereadores, já há um bom tempo. Mas sou nativo cachoeirense. Estudou aonde? Olha, eu comecei a minha trajetória lá na Escola Ciro Carvalho de Abreu, no bairro Medianeira, até a segunda série. E como é que era a infância ali no bairro? Foi uma pessoal conhecido? Muito. A infância foi boa, porque ainda era uma infância naquela época com muitos amigos, Muitos amigos de bairro, muito futebol. Eu ainda brinco, o Guidugli ainda quando era vivo, saudoso amigo Guidugli aí, que treinava a gurizada lá do bairro, lá na pracinha de Franceschi. Então a gente tinha muitos parcerias, muitos amigos, e aí aquela história, era uma briga para te vir para casa, tu ficava mais tempo na rua, Hoje em dia é o contrário, Hoje em dia é uma briga para te tirar a gurizada de casa, Mas e nessa infância, as atividades, então, basicamente na rua, andar de bicicleta, tu pegou esse tempo, assim? Esse tempo, futebol de areia ali na pracinha de Franceschi, carrinho de lomba, funda, que ainda existia muita área rural ali para aquele lado, ali pegava aquela parte mais ali do clube comercial, aí pegava uma área ainda que era muito desabitada, não existia moradores, Hoje a cidade já cresceu para ali, Mas era essa atividade, Tá, mas aí tu era, como é que se diz, o terror da tua mãe, não? Ia, voltava, daqui a pouco tua mãe gritava, cadê o Theonas? Era uma turma grande, mas era uma turma boa, e olha, nós tínhamos ali em torno de 20 a 30, assim, amigos, assim, que andavam saía do colégio, ia para o jogo de futebol, então foi uma infância bem sadia, viu? Bem parceira. E depois aqui no rock? Sim, aí depois eu vim para o rock e aí já comecei a trabalhar quando eu fui para o ensino médio, No ensino médio, no técnico contábil, eu era noturno. Então, no momento que eu passei para o noturno, eu já comecei aí com as atividades. Meu primeiro emprego foi com o senhor, que é hoje já falecido, o senhor Jurandir Moraes, do amigo João Paulo Moraes. Meu pai era construtor e fazia uma obra de uns silos lá para o João Paulo e para o seu Jurandir. E aí meu pai comentou que eu estava fazendo técnico em contabilidade, coisa e tal, e o seu Jurandir precisava de um auxiliar de escritório. Então foi a minha primeira atividade de trabalho, foi auxiliar aí na contabilidade lá do seu Jurandir Moraes. Fiquei acho que um ano ali trabalhando com eles, aqui no escritório na 7 de setembro, ali na esquina do Jornal do Povo. Isso tu tinha mais ou menos que idade? Isso aí eu estava com 16 para 17 anos, 16 para 17 anos. E aí dali eu vim trabalhar deixa eu te perguntar, por que contabilidade para um jovem de 16, 17 anos, 15 anos? Porque naquele momento era o que ofereciam lá no rock, Era o primeiro ano que o rock tinha aberto o científico, chamado científico, E aí a gente ficou na dúvida se ia para o técnico ou ficasse no científico. Como no científico eu teria que estudar de manhã, e aí eu já estava meio que querendo criar asas, e eu escolhi ficar na noite, para mim poder ter o dia mais livre, para mim poder realmente buscar uma atividade mais profissional. E aí foi que eu escolhi pelo técnico em contabilidade, não pelo técnico em contabilidade em si, porque até hoje eu não faço muita contabilidade, viu? Foi mais para mim estudar à noite e ter o dia mais livre para outras atividades. Mas tu te saía bem ali na contabilidade, não era nada... Não, os professores lá eram bons no tempo do rock, lá era ainda do irmão de Almo, era o diretor lá. Tu lembra de algum professor assim que te marcou? Lembro, o professor, o Borba, o Jair, não me recordo agora, o professor Nelson, a grande maioria já falecido. O Nelson Blaia? Não, Nelson Blaia foi meu professor na Ubra. Na Ubra. Perfeito. Isso.
Ah, não me lembro mais o nome dos professores. Era um senhor que ele não tinha um dedo. Como é que era o nome do Stefanos? Acho que era. Ele dava aula no Borges, ele dava aula de português, no Borges e no Roque. Era um professor muito bom, falecido já também. E o professor de contabilidade, o Wilson, tinha um professor chamado Wilson, tinha uma turma boa lá. E aí tu te formou ali na contabilidade e decidiu ingressar no curso superior, é isso? Perfeito, é isso aí. Aí sim, aí logo depois da faculdade, eu não servi o exército porque eu já estava no primeiro ano da faculdade. De qual era a faculdade? Administração. Aonde que era? Na Fevale, Univale, né? Aqui ainda no Santo Antônio ainda. Aí eu peguei o segundo ano aqui da Univale, depois já foi encantada pela UBRA, e logo em seguida a gente foi para o campus lá embaixo, abaixo da rodoviária lá, né? E dali para lá comecei minha trajetória com a UBRA, né? Porque depois eu acabei vindo trabalhar com a UBRA, né? Depois de um bom tempo lá com o professor Gercei, ex-diretor da UBRA. O Gercei que, né, inclusive depois ele se envolve muito com a comunidade cachoeirense. Sim. O professor Gercei foi uma escola que nós tivemos, né, no tempo da UBRA, né? Foi um desafio muito grande implantar um campus daquele tamanho da UBRA, né, fazer todo um envolvimento com a comunidade, e ali onde realmente eu comecei também a criar um lastro maior regional, né? Porque ali como assessor administrativo da direção, que era a minha atividade, eu me envolvia muito com as comunidades regionais aqui, né? E aí foi onde também se criou o CORED, com o Conselho Regional de Desenvolvimento, né? E o professor Fernando Bernal foi o primeiro presidente, e aí depois na atividade acompanhando lá o Bernal, acabei depois também vindo a ser presidente do Conselho Regional, muito por esse envolvimento regional que a própria universidade tinha, né? Que a universidade ela tinha um caráter de ter o entendimento de que não basta ensinar o conhecimento, a universidade ela tem que estar envolvida na comunidade, de alguma forma ela tem que contribuir, além do conhecimento, para o desenvolvimento da região, né? E aí foi por isso que a gente trouxe, então, para dentro da universidade o CORED Jacuí Centro e o Comitê Baixo Jacuí, né? O comitê que discute a questão da questão hídrica, né? E aí o professor Bernal foi o primeiro presidente do CORED, e aí depois ele passou a assumir também o Comitê Baixo Jacuí. Né, tu falou um pouquinho aí já desse início de carreira na UBRA, quais os desafios, dificuldades que tu encontrou em relação assim, a começar na profissão, né? O dia a dia, como é que era? Assim, é um dia a dia muito corrido? É um dia a dia assim, um tanto burocrático? Ou é mais dinâmico? Tu sabe que eu não tive essa dificuldade, por quê? Porque eu não esperei a faculdade terminar ou o ensino médio terminar para começar numa profissão, né? Eu já comecei antes, eu comecei pelo caminho, né? Então a gente foi aprendendo com a vida e trabalhando e sempre buscando alternativas, e a formação foi ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, é claro que depois que tu te forma, tu tem ali um impacto. Logo depois que eu me formei na faculdade, primeira semana de administrador, mas eu vou administrar o quê, né? Como é que nós... Mas não me deu muito tempo de parar de pensar, porque eu já vinha num envolvimento com a universidade bastante grande. Eu trabalhava na UBRA nesse período. Foi logo quando eu saí, quando eu me formei, eu tinha relação com a UBRA, com presidente do centro acadêmico, né? Do DCE, da universidade aqui em Cachoeira do Sul, e aí eu me formei e em seguida eu já comecei a trabalhar com a universidade ali, juntamente a convite do professor Gercei. Justamente por quê? Porque durante a faculdade, eu do lado acadêmico dos alunos, eu tinha um envolvimento com a direção da UBRA muito grande, porque toda hora nós estávamos nas atividades, discutindo e todas as atividades que a universidade fazia que envolvia os alunos, eu estava presente por ser o presidente do diretório acadêmico, né? Tu acha que esse envolvimento como aluno foi, então, bastante importante para, inclusive, te dar uma maior visibilidade que depois te fez inserir, então, no mercado de trabalho na própria universidade? Perfeito, exatamente isso. Foi a relação construída durante anos de academia, de universidade, que me deu e que me abriu a porta para que a gente pudesse seguir o trabalho lá com a direção da UBRA e ser efetivado, né, como um colaborador de fato da universidade, do qual fiquei
em torno de 10 anos depois, né, lá na universidade. Porque muitos jovens pensam, não, primeiro eu vou me formar e depois vou ver o mercado de trabalho, mas não, tu tem que... É uma ilusão, é uma ilusão. Tu tens que estar na frente, estar voluntário muitas vezes, né? Para quem está chegando agora, quem está pensando em começar agora, se serve como experiência, faça por merecer agora, sem tu precisar receber nada por isso, entendeu? E foi isso que me levou, entendeu? Porque na verdade o que acontece? No diretório acadêmico nós não tínhamos nenhuma remuneração, era um envolvimento, era um auxílio à comunidade e à universidade ali para as atividades. Mas foi essa disponibilidade que te abriu porta, que te trouxe conhecimento, que te traz networking, né? Então é isso que fez com que eu conseguisse não sentir, como tu diz ali, ó, esse primeiro impacto, me formei e agora, né? Então, se tu for olhar hoje, existe um nível de tensão muito grande nesse pessoal que primeiro busca uma formação, e depois de formado vai buscar uma oportunidade, né? Então tu tem que ir construindo as oportunidades ao longo e em paralelo. Isso também pode ser bastante próximo ao teu trabalho no Cored, ou seja, um trabalho que muitas vezes não é nem remunerado, não sei como é que tu era, mas que essa inserção numa atividade, vamos dizer assim, coletiva, te traz uma rede de relacionamentos que depois podem trazer um impacto para a tua carreira profissional? Perfeito. O envolvimento com o Cored foi exatamente da mesma forma. Por quê? Porque aí eu não tinha remuneração pelo Cored, mas eu tinha remuneração pela universidade. E a universidade tinha esse programa de trazer a comunidade, trazer os temas importantes da comunidade para dentro da universidade. Ali nós temos a criação do conhecimento, só que esse conhecimento ele não pode ser guardado nas gavetas da universidade, né? A gente tem muita pesquisa hoje em dia, que existe pesquisa para tudo que é lado, mas nunca teve uma prática. Então a gente batia muito nisso, traz a discussão para dentro da universidade, onde a gente tem capacidade humana, tem capacidade de conhecimento, e o Cored foi exatamente isso, né? Um trabalho voluntário, mas que nos trouxe aí para a região muitos resultados mesmo. Durante muito tempo a gente discutiu projetos de desenvolvimento regional, projetos que destinavam recursos, por exemplo, da consulta popular, para os municípios da região, e nós acabávamos fazendo esse que era o principal, era dar visibilidade para a universidade de uma forma regional, ajudando a região a qual ela está inserida a se desenvolver. Porque aí é uma via de mão dupla, né? Se uma universidade que está numa região e ela ajuda essa região a crescer, a se desenvolver, consequentemente ela vai ter a permanência do capital humano, da inteligência de jovens, né, na região. E aí que vão ser clientes futuros, para o futuro, próximos alunos da universidade. Né? Perfeito. E depois, tu ficou esses 10 anos na UBRA, aí tu foi para outra área, como é que foi a tua trajetória? Eu acabei me envolvendo ainda dentro da própria universidade, nas questões políticas, né, partidárias, né? Esse período foi dentro nesse período da universidade. Nesse período da universidade, eu fui suplente de vereador, depois concorri a prefeito, né? E aí peguei um período de licença da universidade, retornei depois da universidade, quando a gente não teve êxito na eleição municipal. Mas como é que foi? Como é que foi essa experiência aí na eleição? Foi muito boa, por quê? Porque eu ainda era muito jovem e hoje, olhando para trás, eu penso assim, ainda bem que eu não ganhei a eleição, viu? Porque se eu tivesse ganhado a eleição, eu era muito jovem na época, muito jovem, não tinha base, não teria a mínima condição de administrar um município mesmo. Então, foi muito bom a título de experiência, né? A título de experiência e envolvimento, porque aí tu vem para uma outra seara, né? Tu vai entender o jogo político, como funciona e tudo mais. E aí, ao longo dessa trajetória, depois eu fui para o governo do estado, eu fiquei então um bom período no governo do estado, trabalhando também com desenvolvimento regional, na Secretaria de Planejamento do Estado.
Lá em Porto Alegre ou aqui em Cachoeira? Lá em Porto Alegre, mas nunca saí de Cachoeira, né? Eu ia na segunda-feira e retornava na sexta, né? Sempre final de semana estava aí. E como a gente viajava muito o estado do Rio Grande do Sul, Cachoeira é um ponto muito central do estado, né? Então, muitas vezes eu conseguia sair de Porto Alegre para ir para a fronteira, passava por Cachoeira. Na volta eu passava novamente em Cachoeira para depois ir a Porto Alegre. Então, eu sempre andei muito pelo estado, pela Secretaria de Planejamento Estratégico, porque isso é uma coisa que me levou do CORED, onde eu vi o desenvolvimento regional pela parte de dentro. Depois eu fui para o governo do estado justamente para coordenar todos os COREDs do estado através, não coordenar os COREDs, mas coordenar o processo de desenvolvimento regional ao qual os COREDs estão inseridos. E aí eu tive a oportunidade de ver a situação pelo lado de lá. Então foi uma oportunidade ímpar, né? Porque aí chegou num determinado momento que eu tinha as duas visões. Eu já sabia como funcionava o movimento, pelo lado corediano, pelo lado dos COREDs, pelo lado das prefeituras, pelo interesse regional, e depois eu tive na outra parte, né, que era a que fazia essa liberação de recurso, colocava projetos à disposição. Então foi muito interessante, eu vivi os dois lados da moeda, como se diz, né? Perfeito. Vamos fazer um intervalo, já retornamos com esse bate-papo com o empresário Teonas Balmar. Retornamos então com esse bate-papo com o empresário Teonas Balmart, aqui na Rádio Vale 99.1 FM, no espaço Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Muito bem, Teonas, e depois então do governo do estado, qual foi a tua trajetória, como é que foi essa caminhada? Bom, no governo do estado eu iniciei como na assessoria superior do vice-governador do estado, no tempo do Beto Grill, que era vice-governador do Tarso Genro, e fiquei durante 4 anos coordenando o programa de combate às desigualdades regionais, né? Que era um programa que visava levar mais recursos para as regiões mais desfavorecidas do estado. E o estado do Rio Grande do Sul, se nós pegar e fazer uma radiografia dele, é muito clara. E há muito tempo é assim. Nós temos um eixo desenvolvido, que é a região metropolitana de Porto Alegre, né, que se estende para a Serra e sobe um pouco ali para o lado de Passo Fundo, né? Então esse é um eixo de desenvolvimento. Depois nós temos outro eixo de desenvolvimento que teve um pico grande pelo desenvolvimento do polo naval, que se estende de Porto Alegre pela Costa Doce até chegar em Pelotas, Rio Grande. Tem um vazio ali entre Porto Alegre e Pelotas, que é um vazio que aí são características ali da Costa Doce, que são agrícolas também, como a Cachoeira é. Então nós tínhamos um polo de desenvolvimento lá no sul, e essas regiões, por terem mais desenvolvimento, consequentemente são as mais populosas. E aí nós temos um vazio demográfico na fronteira, onde a gente tem áreas extensas, municípios extensos, né? Pega a Cachoeira do Sul, é um exemplo, né? Cachoeira do Sul para a fronteira começa áreas muito extensas de terras, municípios cada vez mais distantes entre si, então pensar regionalmente fica mais difícil. Então a ideia desse programa no gabinete do vice-governador, que eu fui convidado a integrar justamente pela minha trajetória com os COREDs, né? Quando comecei lá com os COREDs. Então participei muito ativamente desse programa do combate às desigualdades regionais, de tentar levar mais recursos para essas áreas, projetos, prioridades e tudo mais. Na sequência, eu fiquei mais 4 anos na Secretaria de Planejamento do Estado e na verdade, fiquei 8 anos na Secretaria de Planejamento. Peguei até o início do governo Leite, primeiro ano do governo Leite. Então, eu passei por todo o governo Sartori, depois passei... e aí cheguei no governo Leite no primeiro ano que eu saí, e saí da parte política, né? Aí retornou para Cachoeira. Retornei para Cachoeira. Retornou profissionalmente para Cachoeira. Porque tu nunca tinha saído daqui como... Isso, morar base, realmente, né? A base de moradia sempre foi Cachoeira, né? Eu ficava durante a semana em Porto Alegre, nesse período. Já não estava mais na universidade também, porque aí a universidade passou pelaquela fase crítica ali que teve todo um envolvimento lá de má administração em si, né? Teve um período bem drástico ali da UCR, bem crítico, e nesse período eu saí da universidade e fiquei somente na atividade política, né? E a partir de quando eu retornei, então, isso aí foi lá em 2000 deixa eu me recordar agora,
Nós estamos em foi 2014, 2015, quando eu retornei definitivamente para Cachoeira, já afastado aí da atividade política, que aí eu entrei nessa atividade profissional que eu estou hoje. E também tem um link, né, da minha saída da política para voltar à iniciativa privada, porque quando eu discutia desenvolvimento regional, um dos temas que a gente sempre discutiu no desenvolvimento regional foi a questão energética, né? A questão de produção de energias limpas, sustentáveis, né? Essa matriz solar, né? E aí isso, eu já vinha trabalhando com isso no governo do estado, buscando desenvolver projetos nesta linha, criei relações, aí volto de novo, né? Aquele conselho que a gente disse, ó, criem relações, criem amigos, criem parceiros, porque isso vai te abrir portas, né? E foi realmente onde surgiu essa atividade, então, de trabalhar mais voltada aí com as energias renováveis, que é a minha atividade hoje, né? Que é o mercado livre de energia, compra e venda de energia, tipo uma bolsa de valores, as usinas de solares de investimento, né? Tanto residenciais, industriais, comerciais e as usinas de investimento, né? Então, tudo isso é o que está hoje conduzindo a minha atividade profissional. Perfeito. E como é que é morar em Cachoeira? Cotidiano? O que tu faz? O que tu gosta de fazer? Eu gosto família. Da cidade. Gosto da cidade, tanto é que até hoje a gente pensa, já falamos muitas vezes, quem sabe vamos embora, né? Só que a gente cria uma raiz tão grande, um apego tão grande, e um bairrismo tão forte que tu fica limitado. Tu não consegue. A gente já várias vezes, né? Eu mesmo que fiquei muito tempo fora, ia e voltava, né? Tive oportunidades agora, recentemente, o pessoal de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que cresce muito, viu? Um desenvolvimento forte. Tive oportunidades de ir para Itapema, de criar negócios lá, mas a gente acaba indo e aí a relação está aqui, não adianta, né? A relação familiar, os filhos estão aqui, meus filhos hoje estão... a Bibiana se formou na Ubra, é dentista, então está com um consultório estabelecido aqui. O outro menino, o Gabriel, estuda aqui em Cachoeira, já tem todo um envolvimento, né, aqui, então fica difícil, né, a gente pensar em sair daqui. Então eu tenho negócios hoje pelo Brasil todo. Por exemplo, agora mesmo nós estamos tratando de um negócio lá no Piauí. E aí a internet nos possibilita isso, né? Reuniões online, reuniões digitais que nos dão essa abertura de tu estar em Cachoeira do Sul e tu poder negociar com o Brasil inteiro, né? Então, hoje eu tenho um escritório aqui no centro da cidade, abaixo da Câmara de Vereadores, não tenho porta aberta, digamos assim, como comércio, mas a gente atua no Brasil inteiro, né? Com parceiros comerciais também, né? Porque não tem sentido, por exemplo, essa usina do Piauí que nós estamos negociando, é uma usina de 1 mega, 2.000 e poucos módulos fotovoltaicos, para atender um sistema off-grid, né, que foi desconectado da rede. Jamais valeria a pena eu levar uma equipe daqui para instalar lá no Piauí, mas como nessa caminhada a gente constrói parceiros, então tenho parceiros lá que vão executar o projeto e nós só vamos ficar na coordenação, né? Então a internet nos possibilita isso, e isso nós ganhamos com, talvez, o Covid. Uma das poucas coisas boas que o Covid nos trouxe foi esse avanço, essa aceleração nesse mundo digital, né? Então, o mundo digital hoje ele nos traz muitas dificuldades. Eu vejo muitos jovens, não jovens, a sociedade como um todo ainda muito presa a esse equipamento celular e rede social. Mas, se bem utilizado, ele é uma ferramenta excelente de trabalho. Então, hoje, a minha atividade profissional ela está muito no digital, né? Não no digital em si, em divulgar pelo digital, mas em ter a possibilidade, a ferramenta de trabalho através do digital. Isso nos proporciona essa época. A partir dessa tua trajetória, que palavras finais tu poderia deixar assim? É importante dizer para quem nos ouve, né? Também não sou tão velho assim para estar dando muito conselho, né? Eu estou aí bem tranquilo numa meia-idade, né, Jefferson? Mas para quem é mais novo, né, eu reforço aquilo: crie amigos, crie parcerias, faça para ajudar, porque a partir do momento que tu está ajudando, tu está construindo e tu está criando relações, em algum momento a porta vai se abrir e aí tu já vai ter criado essa relação. Então esse é o conselho que eu dou, que eu sempre trouxe comigo, aprendi na vida com isso.
e a partir do momento que tu aprende, tu começa a usar para o futuro. Então, a minha vida hoje sempre foi assim, crie parceiros, crie amigos, muito mais do que inimigos, que vão te ajudar, sem dúvida nenhuma, nessas portas abertas. Muito obrigado, assim encerramos esse bate-papo, te agradeço, Teonas, agradecemos aos ouvintes, né? Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta, das 13h30 às 14 horas, aqui no Vale FM 99.1, com o espaço Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Até a próxima, boa tarde. Boa tarde.